Pessoal, hoje a gente vai dar início propriamente à nossa disciplina de equações diferenciais, tá? Então, antes da gente começar a falar do conteúdo em si, eu queria antes contextualizar vocês um pouquinho sobre essas equações, tá bom? Quando a gente fala de equações diferenciais, por exemplo, a gente está falando de modelagem de problemas que vai envolver variações de uma determinada grandeza com o tempo. Então, eu vou utilizar o MathType aqui para trazer dois exemplos para vocês, para a gente entender o que é que eu estou querendo informar, tá bom? Então, deixa eu migrar aqui para o MathType. Então, nós temos aí duas classes de equações que são avaliadas com uma frequência muito grande. Até o momento, vocês avaliaram uma classe de equações denominada como equações algébricas. Então, por exemplo, eu tinha um caso em que y é igual a 2x mais 3. Eu falava, olha, quanto vale y? Qual o valor de y? Se x apresentar um valor de 2, por exemplo. Então, fazíamos 2 vezes 2, mais 3, encontramos aí o valor de y, né? Então, nosso caso aqui, y seria igual a 7. Isso que nós fizemos foi resolver uma equação algébrica, tá? Então, vou escrever aqui. Uma equação algébrica. Só que a maioria, e a grande maioria, a maioria esmagadora de problemas que nós vamos encontrar, eles não se resumem às equações algébricas. Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem que é um exemplo que a gente já está habituado, que a gente vê aí com a frequência muito grande, tá? No nosso dia a dia. Imagina que eu tenho o seguinte caso. Imagine que a gente está trabalhando com um tanque, tá? Você pegou um reservatório e você abriu a válvula ou torneira aí, né? Utilizando um jargão mais popular, deste reservatório. Então, essa torneira ela está colocada, ela foi inserida na base do reservatório, por exemplo. E aí o que acontece? Esse reservatório, ele começa a esvaziar, começa a sair fluido desse reservatório. Do ponto de vista prático, do ponto de vista físico, né, a gente analisando o nosso dia a dia, aquela vazão de fluido que sai do reservatório, ela é constante ou conforme o reservatório ele vai, entre aspas, secando, essa vazão ela vai diminuindo? Ela depende do nível do tanque? Uhum. Ela se mantém constante ou ela diminui a vazão? Diminui? Diminui. Então veja que essa minha variável de saída, ela não é constante. E veja que x e y aqui na equação algébrica são valores constantes, tá? Então, quando eu estou falando de uma equação diferencial, e aí já eu vou conseguir explicar melhor para vocês, eu estou falando de uma grandeza que varia ao longo do tempo. E aí existem várias grandezas, vários fenômenos que isso ocorre, tá? Então, desde problemas físicos, problemas, fenômenos químicos. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, uma reação no interior de um reator, aquela concentração de um determinado reagente, ela não é constante. Conforme vai reagindo, né, aquela concentração vai diminuindo. Ela é variável ao longo do tempo. Então, eu não posso utilizar uma equação algébrica para descrever esse fenômeno. Quando eu estou avaliando, por exemplo, eu tenho um reator biológico, tá? Eu estou avaliando aí a utilização de micro-organismos.
E eu preciso avaliar como é que ocorre o crescimento populacional desses micro-organismos. Se eu estou falando de crescimento populacional, eu estou falando que há uma variação de quantidade de micro-organismos. Então, falamos em variação, então vou colocar aqui até entre parênteses aqui. Quando eu falo de variação, eu estou trabalhando com uma equação diferencial. Está claro para vocês essas nomenclaturas? Sim. Então, antes eu utilizava uma equação algébrica para avaliar um problema estático, e agora um problema dinâmico, seja ele dinâmico em relação ao tempo ou dinâmico em relação à posição, por exemplo. Se tiver variação de uma propriedade ao longo da posição, isso acaba culminando em uma equação diferencial. E aí, quando eu falo em variação, taxa de variação, por exemplo, isso indica que eu estou acrescentando na minha equação uma derivada. Então, é como se eu pegasse esta equação aqui e falasse, olha, como aqui está positivo, tá? Eu vou falar que ao invés de estar esvaziando o tanque, nós estamos o preenchendo. Então, eu sei que o nível do tanque ele é avaliado como, por exemplo, 2 vezes dx dt mais 3. Então, a quantidade de fluido que está sendo inserida no tanque, ela está variando com o tempo. Então, aqui eu tenho uma equação algébrica e aqui eu tenho uma equação diferencial. E aí, por mais que a gente interprete essa disciplina como sendo algo novo, na verdade ela não é, tá? Quando eu estou trabalhando com equações diferenciais, a única coisa que eu estou querendo saber é como é que eu posso integrar isso daqui. Então, essa nossa disciplina, ela é uma expansão de um processo de integração. Então, eu vou continuar integrando. Eu estou expandindo o teorema fundamental do cálculo. Antes, o que é que a gente fazia? A gente tinha uma determinada função, fazia a integração dessa função para encontrar, né, a primitiva. Então, aqui é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de integrarmos uma função, estaremos integrando uma equação. Então, tem uma igualdade aí para ser avaliada. E, obviamente, né, não basta colocar a integral do lado direito e do lado esquerdo para resolver, né? Não é simplesmente isso, tá bom? Existem técnicas que vão nos auxiliar para essa observação. E aí, por que que a gente precisa entender, por que que a gente precisa compreender essa avaliação das equações diferenciais? A maioria das leis fundamentais que vamos estudar nos cursos de engenharia, então a conservação de massa, energia, quantidade de movimento e assim sucessivamente, até as leis da termodinâmica, muitas delas são definidas por derivadas, são definidas por taxas de variações, são equações diferenciais. Então, não tem como eu conseguir descrever o meu processo, o meu fenômeno, se eu não entender como é que resolve uma equação diferencial, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o quão simples é a avaliação de uma equação diferencial. E mesmo antes da gente compreender qualquer técnica de resolução, de determinação de solução, vocês vão ver que vocês já sabem muita coisa, tá? Então, por exemplo, vocês conseguem ver certinho aí? O F-Type? É como se eu tivesse apagado aqui. Sim. Ok. Aqui tá normal. Só para corda, pelo visto. Aqui voltou branco. Voltou branco. É, tá tudo branco. Tem um PDT já na tela aí? Tem um pelinha de T agora. Certo. Deixa eu aumentar aqui, acho que vocês estão com dificuldade de enxergar aí. Ok. Deixa eu ver como é que aumenta aqui.
ficar que às vezes é meio chatinho. Tá. Então, imagina que eu tenho a seguinte equação diferencial, tá? Vou até escrever de uma forma diferente aqui. Ó, P vai ser o número de indivíduos em um determinado local, tá? E aí tem uma equação diferencial que fala o seguinte, olha, a variação do número de indivíduos em um determinado local, ele depende do número de indivíduos. Então, a variação do número de indivíduos depende do próprio número de indivíduos. Então, eu tenho uma equação que ela vai falar o seguinte, olha, dp dt, então a variação do número de indivíduos é igual a uma constante qualquer, por exemplo, k vezes p. Isso aqui é igual a zero. Quando eu olho para essa equação diferencial, eu preciso compreender o que ela está me informando. Então, essa equação diferencial, acho que eu vou colocar até um menos aqui, tá? Vou falar aqui. Opa. Ao invés de falar que é diretamente proporcional, vou falar que quanto maior a população, menor é a taxa e algo do tipo. Quando eu olho para essa equação diferencial, ela está me informando o seguinte, olha, qual é a função que na hora que eu... Então, P é uma função, tá? Eu preciso encontrar essa função, essa solução. Qual é a função que na hora que eu derivo esta função em relação ao tempo, menos k vezes ela mesma, o resultado é nulo. Vocês entenderam a pergunta? Vamos ver se, por exemplo, ó, Lucas falou menos k. Será que menos k é? Então, eu vou substituir aqui, ó, P é igual a menos k. Menos k. Aí a constante. Na hora que eu derivo k em relação ao tempo, qual é o valor que aparece? Vou substituir aqui, tá? Quanto vale, hein? Eu falei que P, vocês me disseram aqui que P é igual a menos K. Se P é igual a menos K, se eu derivar menos K em relação ao tempo, qual é o valor que aparece? Zero. Então, ó, zero é igual a menos K, então você falou que P vale menos K, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Se for E elevado a menos K, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou chegar lá. É por aí mesmo, tá? Vou só explicar aqui o porquê que esse menos K não vai servir para a gente. Então, veja, menos K vezes menos K vai dar K ao quadrado. K ao quadrado é igual a zero? Não, isso aqui não está correto. Então, eu preciso identificar quem é essa função. Então, por exemplo, se eu botar P é igual a exponencial, né? É de menos ou mais K? Vou botar menos KT aqui, por exemplo. Então, deriva para mim aí. Qual é a derivada de menos KT? Está muito pequeno aqui ainda, né? E aí? Vai ser menos K, E elevado a menos KT, né? Certo. Então, ó, vou repetir e vou derivar. Então, a derivada de P é menos K, vou botar aqui, vezes exponencial de menos KT. E quem é P? Exponencial de menos KT. É isso. Na hora que eu avalio desta forma, o resultado é nulo?
Não, né? Vai aparecer aqui menos 2k exponencial de menos kt. Então, para que eu encontre a solução, se eu fizer P igual a kt, então, tiro aqui. A derivada fica exponencial, fica k exponencial de kt menos k exponencial de kt. Então, veja que essa soma aqui, essa subtração aqui no caso, né, é igual a zero. Então, eu cheguei à conclusão que zero é igual a zero. Então, a solução da minha equação diferencial é simplesmente P é igual ao exponencial de kt. Então, a equação diferencial te pergunta, olha, qual é a função de quem é P, qual é a função P, que na hora que eu derivo ela, menos K, sendo K uma constante, vezes ela mesma, vezes a própria função, o resultado é nulo. E aí, a gente, sem utilizar os métodos de solução, apenas avaliando essa equação, já que ela é uma equação muito simples, a gente controla P é igual ao exponencial de kt. Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Laura, você que contribuiu com a gente falando que era exponencial. O Lucas está perguntando, como é que você pensou nisso? É porque a derivada dela é igual a... É igual. A derivada de e elevado a x é elevado a x. Exatamente. Então, se eu já tenho o conhecimento das funções, eu sei o comportamento das funções, então a gente já começa a entender como é que funciona isso daí, tá? Então, essa equação diferencial aqui, ela é uma equação que define ou que modela, por exemplo, o crescimento populacional. Então, a gente sabe como é que uma determinada população vai crescer. Imagina aqui que K é igual a 1, tá? Eu te pergunto, olha, qual é o número de pessoas quando T for igual a 200? Você vai lá e faz a P igual a exponencial de 200 e encontra um determinado valor. Então, eu consigo prever em qualquer instante de tempo qual é o número ou a quantidade de indivíduos. Para vocês terem ideia, até na Bolsa de Valores existe isso daí. Cada ação daquela lei, ela é definida por uma equação diferencial. Então, tem economistas que se debruçam sobre isso daqui para encontrar uma equação diferencial que descreva o comportamento de um determinado ativo, tá? Então, é uma área muito ampla. Aí eu vou trazer para vocês um outro exemplo, tá? Só para a gente complementar. Tem um exemplo que ele fala o seguinte. Vocês estão vendo aí? Acho que sim, né? Tá tudo rodando no, pra mim, pelo menos, no P é igual a ordem de menos KT. Isso, tá aqui. Ah, pronto. E tem um zero igual a zero no final, não tem? Sim, agora ficou. Aqui, às vezes, o MathType trava aqui. Eu vou pegar o seguinte exemplo, ó. M, derivada segunda aqui de x, em relação ao tempo. Isso não tá aparecendo, não. Eu já atualizo, acho que aparece. Mais kx igual a zero. Atualizou para vocês agora? Não. Não apareceu M, derivada segunda de x, dt2, mais kx igual a zero, não? Apareceu. Ah, agora apareceu. Beleza. Então, eu tenho essa equação aqui. Essa aqui é uma equação diferencial também. Veja que no meio da equação aparece aqui uma derivada.
E essa equação vocês também já viram, tá? Não é algo novo para vocês. Vocês viram lá na física essa equação. Então, lá no laboratório de física, por exemplo, vocês avaliaram um sistema mola-amortecedor. Não avaliaram? Para verificar a posição da mola, estudar a constante da mola e assim sucessivamente? Sim. Ok. Então, aquele comportamento de oscilação da mola, ela é definida por essa equação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o chamado movimento harmônico simples, tá? Harmônico simples. Então, ele está falando o seguinte, olha, a variação da posição aqui, né, a derivada segunda é a aceleração, né? Então, ele está falando, olha, a aceleração, ela vai depender da posição. É basicamente isso, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma modelagem. Como é que eu chego na equação diferencial? Só que essa equação, ela não é suficiente, né, para descrever a maioria dos fenômenos. Se eu pegar um bloco preso a uma mola e soltar, né, e colocar numa posição onde a mola esteja comprimida e soltar, esse bloco ele vai estar ali oscilando, só que com o tempo ele vai reduzindo essa oscilação. Então, esse modelo é um modelo muito simples, o próprio nome já diz, né? Então, eu tenho que começar a trabalhar sobre isso daqui. Então, para fazer o estudo de modelagem, a gente começa a incorporar outros modelos. Então, por exemplo, se eu botar aqui um M, se eu botar algo desse tipo aqui, ao invés de ter um movimento harmônico simples, eu vou ter um movimento harmônico amortecido. Então, eu agora estou começando a avaliar o amortecimento desse meu comportamento. Essa mola ela não vai ficar mais oscilando com a mesma frequência o tempo todo. Essa frequência de oscilação, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Ah, mas isso aqui não é verdadeiro ainda. Quando eu tenho um sistema, eu tenho um amortecimento, mas possa ser que eu esteja aplicando uma força sobre este meu sistema. Então, vai lá e aparece aqui uma força F aqui. Então, eu vou ter um movimento, é harmônico, tá, gente? Harmônico, amortecido, e além disso, ele vai ser forçado. Gente, eu não tenho C cedilha e nem a situação aqui no meu teclado, tá? Então, ignore esses erros aí. Então, veja que eu tenho um incremento no meu equacionamento. E aí, cada vez que eu vou aumentando a complexidade, fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complexo falar, por exemplo, eu chegar e perguntar para vocês, aqui nessa terceira equação, qual é a função que a derivada segunda dela vezes m, mais a derivada primeira dela vezes m, mais k vezes a própria função, vai ser igual a uma força que esteja atuando? É uma pergunta que fica um pouco mais complexa. E é nesses casos, principalmente, que a gente precisa avaliar os métodos de solução. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo. Beleza. Então, só para fazer um testezinho aqui, rapidinho, tá? Se eu pegar essa equação aqui, e aí eu vou simplificar ela ao máximo. Vou até descer aqui, tá? Fingir que a gente apagou o quadro aí. Eu peguei essa equação. E vou fazer o seguinte, olha, vou simplificar, vou falar que m é igual a 1 e que k é igual a 1. E aí eu pergunto, qual é a função que a derivada dessa função, a derivada segunda desta função, mais ela mesma, o resultado é igual a zero? Cosseno seno? Perfeito. Então, vou só fazer um teste, ó. X é igual
O teclado mudou aqui. X é igual a cosseno de t, por exemplo. Então, a derivada segunda vai ser menos seno, né? Ser seno, a derivada segunda menos cosseno. Então, x', dx, tá? d2x. Só para a gente não perder muito tempo, eu vou escrever dessa forma aqui. Deixa eu... Se eu falar, olha, a função, eu acho que é a função cosseno, então eu vou fazer o teste, né, para ver se isso é verdade. Qual a derivada do cosseno? Gente, Menos seno. seno. Menos meu Deus, não me abandona, não. E a derivada de menos seno vai ficar o menos cosseno, não é isso? Isso. Isso. Menos cosseno de t. Então, na hora que eu pego e substituo para fazer o teste, eu vou pegar a minha equação e vou substituir. Quem é a derivada segunda? Eu acho que é a função cosseno de t. Então, a derivada segunda é menos cosseno de t mais x, quem é x? O próprio cosseno de t. Então, essa igualdade aqui ela é verdadeira? Menos cosseno de t mais cosseno de t é igual a zero? E aí a gente chega à conclusão que sim, que é igual a zero. Então, eu encontrei a solução da minha equação diferencial. Então, veja aqui, determinação de soluções de equações diferenciais. Atualizou? Sim. Atualizou. É o Google Meet desde ontem que ele está assim travando, tá? Quando travar, me chame a atenção, por favor. Então, a determinação de soluções de equações diferenciais, ela não é um processo tão complexo assim. Basta que eu entenda qual é a pergunta que está sendo feita. E aí, nessas funções mais simples, a gente pode fazer esse teste aí de imaginação, tentativa e erro, tá? Ou existem os métodos de solução adequados. E aí, a disciplina da gente aqui, infelizmente, não é fazer a modelagem do problema. Toda vez que eu tiver uma equação diferencial e eu puder trazer à tona o que essa equação diferencial representa fisicamente, eu irei fazer, tá? Mas a nossa disciplina aqui é entender algumas equações e determinar as suas soluções, encontrar os métodos adequados. Voltando agora para a nossa apresentação. Então, a primeira parte é justamente essa. Eu identificar qual é a diferença entre uma equação algébrica e uma equação diferencial. Então, quando eu estou trabalhando com equações algébricas, o que eu vou encontrar são valores. Então, eu encontro y igual a 2, x igual a 3 e assim sucessivamente. Quando eu estou trabalhando com equações diferenciais, o que eu vou determinar não são valores, e sim funções que descrevam o meu sistema, que descrevam o meu processo, que descrevam o meu fenômeno. Então, a gente vai ver aí inúmeros casos em que isso será avaliado. Então, ó, aqui, coincidentemente, apareceu a equação, uma equação diferencial de segunda ordem aqui, que descreve o movimento harmônico simples amortecido, tá? Movimento harmônico amortecido. Então, veja que são problemas recorrentes que a gente acaba encontrando aí. E aí, quando a gente está trabalhando com equações diferenciais, existe uma classe enorme desses tipos de equações, tá? E muitas vezes é aí que surge o problema. Se eu não conseguir pegar e identificar qual é a equação diferencial, se eu não conseguir classificar ela corretamente, eu vou acabar aplicando um método de solução inadequado. E aí a solução que é encontrada, obviamente, também será inadequada. Muito cuidado com isso, tá? Então, apesar de ser uma tarefa
muito simples, classificar equações diferenciais, ela é essencial. Então, só para vocês entenderem, vai ter lá uma das classificações, é para falar se a equação diferencial é homogênea ou não homogênea. E existe um método de solução para EDOs, para equações diferenciais homogêneas. Não faz sentido eu falar que eu classificar a equação diferencial como não homogênea e aplicar o método de solução que foi desenvolvido para equações homogêneas. Tá claro isso na mente de vocês? Eu preciso obedecer Sim. a classificação. Ok. Então, não esqueçam disso, tá? E aí, quando eu tenho uma equação diferencial, eu tenho dois tipos de variáveis aí que podem ser avaliadas. Eu tenho as variáveis independentes e eu tenho as variáveis dependentes, tá? Quando eu falo de variáveis independentes, quer dizer que elas se definem. Por exemplo, ó, aqui na equação diferencial, e aí eu estou colocando aqui até entre aspas, tá? Quando eu vejo uma derivada, o termo que aparece no numerador da derivada, entre aspas, ele define uma variável dependente. O que eu estou dizendo é y depende de x. Então, y é a variável dependente. E x, ele é uma variável independente. Então, x vai ter valores e para cada valor dado para x, eu vou saber computar y, tá? Eu vou encontrar uma função e aí, no momento que eu encontro essa função, substituo o valor de x e encontro y. Então, y é a variável dependente e y é a variável dependente e x a variável independente. Professor, não entendi não. Explica aí de novo, por favor. Explico. A variável dependente, por exemplo, na hora que eu resolvo essa equação diferencial, as equações que nós resolvemos anteriormente, se você observar, P era igual a exponencial de KT. Né? Foi uma das soluções que nós encontramos. P seria a variável dependente. Eu não conheço o valor de P sem saber quanto vale T, por exemplo. Então, aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Eu só consigo saber o valor de Y se eu conhecer o valor de X. Então, eu resolvo a minha equação diferencial e encontro uma função. Essa função é y é igual a função de alguma coisa, tá? Alguma coisa x. Y é igual a seno ao quadrado de x, y é igual a exponencial de x, alguma coisa desse tipo. Então, y depende de x para ser quantificado. E x não depende de y. Então, x é independente e y é a variável dependente. Tá Entendi, claro? entendi. Como foi? Eu não entendi direito uma coisa. Tá claro para todo mundo? Ficou claro, professor. Beleza. Então, ó, y é função de x. Quando essa nomenclatura aqui, gente, vocês vão ver muito no curso de vocês, tá? Eu estou falando, ó, y é uma função e essa função y depende de x, tá? É isso que essa nomenclatura está nos indicando. E aí, veja que quando eu estou escrevendo a equação diferencial, e aí vocês viram ali no momento que eu estava digitando no Mathtype, por exemplo, eu levo um certo tempo, ou levo assim um certo espaço para ficar escrevendo essas derivadas. Então, d2y, dx2, mais dy, dx, e assim sucessivamente. Então, o que é feito? Normalmente, utiliza-se uma notação, ó. A derivada primeira é um y' e a derivada segunda, por exemplo, é um y duas linhas. Então, o número de linhas representa a ordem de derivação. Então, ao invés de escrever minha função desse jeito, eu posso escrever nessa notação e vejam que ela fica bem mais simples e bem mais fácil de ser avaliada. E aí tem apenas uma observação que eu quero fazer com vocês. Se eu colocar, por exemplo, uma derivada de ordem 3, d3y, dx3, por exemplo, eu vou lá e coloco 3 linhas, tá? Mas e se tivesse uma derivada de ordem 100? Eu ia escrever 100 linhazinhas lá?
Não dá, né? Então, só para vocês entenderem, vou voltar aqui no MFType, só para ficar claro essa nomenclatura, tá? Só um segundo. Deixa meu Google Chrome responder aqui. Vocês já estão vendo o MFType aí? Não. Ainda não. Tá. Eu acho que meu Google Chrome ele vai travar aqui. Eu vou sair e volto agora mesmo, tá? Deixa eu só ver se vai. Voltei. Agora vocês conseguem ver o MFType? Agora foi. Beleza, obrigado. Então, ó, conforme eu estava falando, a derivada primeira, eu posso simplesmente escrever y' e já está adequada aí a minha notação. A derivada segunda, y, 2 linhas. Agora, imagina se eu fosse pegar e escrever isso a 20 linhas, ó, 1, 2, 3, 4. Vou nem contar, tá, cara? Realmente não peguei tempo em tudo isso. Então, não seria viável, né, escrever dessa forma. Então, o que é feito? Na hora que eu tenho ordem de derivação superiores a 3, então até 3 eu vou escrevendo 3 linhas, tá? Superior a 3, eu vou lá e coloco dessa forma aqui, tá? Então, isso quer dizer que eu derivei, isso aqui é uma derivada de ordem 20, tá? Veja que aparece entre parênteses para indicar que você não está elevando y a 20, e sim uma derivada de ordem 20. Tudo bem? Dúvidas? Tudo certo. Essa é a parte mais difícil da disciplina. Que mentira, professor. É, sim. Que mentira. Com certeza é. Então, veja só. Aqui as equações diferenciais, elas, normalmente, né, alguns problemas, a gente pode até fazer com que seja y depende de x, ou y depende de t, né? Temperatura depende do tempo, temperatura depende da posição. Mas vocês vão ver, e quem já fez, por exemplo, plano de transporte já viu, que existem casos que a velocidade, por exemplo, plano de transporte 1, varia não só com uma posição, mas com x, mas, por exemplo, com y, com z. Então, se eu estiver avaliando um problema em que eu tenha uma variável dependente, velocidade, temperatura, concentração, e eu verifico que essa minha variável, ela depende de mais de uma variável, ou seja, eu tenho várias variáveis independentes, eu mudo um pouco a classificação da minha equação diferencial, tá? Então, eu posso definir o tipo de equação diferencial a partir do número de variáveis independentes. Tudo bem, gente? Então, normalmente, as variáveis dependentes são grandezas que nós estamos quantificando. Então, velocidade, quantidade de movimento, temperatura, calor,
concentração e assim sucessivamente. As variáveis independentes normalmente são posição e tempo. E possa ser que eu tenha no problema uma variável dependente variando com a posição e com o tempo. Então, imagina que eu estou, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma barra metálica, lá em Fernando de Transporte 2, e começo a aquecer essa barra. A temperatura muda ao longo da barra, mas a temperatura também vai se elevando com o tempo. Quanto maior o tempo, maior será essa temperatura em cada ponto da barra. Então, eu tenho uma variável, temperatura, variando com X e com T. Então, quando eu faço isso, eu preciso verificar se a minha equação diferencial, como é que ela pode ser classificada, tá? E aí eu trago aqui um quadro de classificação de equações diferenciais, que é bastante utilizado. Então, primeira coisa, eu preciso identificar se a minha equação diferencial ela é ordinária ou é uma equação diferencial parcial. Eu preciso identificar a ordem dessa equação diferencial, se ela é linear ou não, se ela é homogênea ou não, se os coeficientes que estão ali envolvidos são coeficientes constantes ou não, e se o meu problema ele é definido como um problema de valor de contorno ou um problema de valor inicial, um PVC ou um PVI. A gente vai passar por cada tópico desse, acho que ainda na aula de hoje a gente consegue concluir, avaliar todos, tá? E vocês vão ver que é uma tarefa muito simples, tá bom? Só que apesar de ser simples, é uma tarefa muito importante. Na verdade, é fundamental. Não adianta eu saber os métodos se eu não sei quando aplicar cada método. Então, tá aqui EDO versus EDPs, tá? A partir de agora, a gente vai chamar as equações diferenciais ordinárias de EDOs e as equações diferenciais parciais vamos chamar de EDPs, tá? Então, qual é a principal diferença entre uma EDO e uma EDP? Uma EDO, a minha variável dependente depende apenas de uma variável independente. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou avaliar o perfil de concentração no interior de uma tubulação. Então, eu estou tendo uma reação aí em um reator tubular, tá? É um tubo em que a reação ocorre ao longo do comprimento desse tubo. Eu não estou avaliando o tempo, por exemplo. Eu estou avaliando apenas a variação da concentração na direção Z. Então, o que eu tenho aí é um EDO. A concentração depende apenas de Z. Então, isso é uma equação diferencial ordinária. A minha variável dependente depende ou varia apenas com uma variável independente. Quando eu tenho uma equação diferencial parcial, é justamente o contrário. A minha variável dependente, ela varia com duas ou mais variáveis independentes. E aí, como vocês podem imaginar, o grau de complexidade de resolução do problema ele fica muito maior, tá? Então, eu gostaria muito que a gente conseguisse chegar nas EDPs, mas normalmente a gente não tem tempo de avaliar de maneira correta as equações diferenciais parciais. Mas eu deixo claro para vocês aqui a necessidade que nós temos de avaliar problemas envolvendo equações diferenciais parciais. Raramente nós vamos ter um problema em que só uma variável ela vai ser importante, ou apenas uma variável independente vai ser importante. Normalmente a velocidade varia com mais de uma posição, ou depende de várias posições e do tempo, por exemplo. A temperatura nem se fala. Então, nós precisamos determinar ou estudar metodologias de soluções de equações diferenciais parciais também. Por sorte, essa metodologia de equações diferenciais parciais nada mais é do que subdividir o meu problema. Então, eu tenho um problema muito complexo, vou lá e divido ele em problemas mais simples e resolvo várias EDOs. E aí vocês vão ver que EDOs são problemas simples de se resolver, tá? Os métodos de solução são extremamente simples. Eu vou colocar aqui no MathType para vocês identificarem ou observarem a diferença entre as EDOs e as EDPs, tá? Gente, está tudo bem até agora? Como é que tá aí? Tudo certo. Tudo bem.
Então, vou fazer aqui uma equação diferencial que a gente avalia lá em Fenômeno de Transporte 2, por exemplo. Essa daqui é um problema de uma equação diferencial ordinária. Veja que a temperatura está variando apenas com a posição x, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, uma superfície em que o comprimento ele é muito maior do que a largura, por exemplo, então é o caso recorrente aí da barra metálica, tá? A barra ela é muito comprida, só que ela tem um raio muito pequeno frente a este comprimento. Então, não tem por que eu estar avaliando a temperatura em várias direções. Basta avaliar a temperatura na direção do comprimento. Então, por isso que eu acabo chegando aqui em uma EDO, tá? Isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Só que nem sempre os problemas são assim. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando a distribuição de temperatura, ao invés de ser em uma barra, mas sim em uma placa, então eu vou avaliar agora uma placa. Ao invés de aparecer apenas a direção X, vai aparecer também a direção Y. E aí só tem um outro detalhezinho que eu preciso falar com vocês. Veja que a temperatura, ela deixou de variar. Então, aqui, ó. T era a função apenas de X. Agora, a temperatura... Professor, Oi. você pode dar uma atualizada? Oi? Ainda não. Foi. Então, aqui eu tenho uma EDO, onde a temperatura varia apenas com X. Então, T é função de X. E aqui eu tenho uma EDP, onde a temperatura está variando com X e com Y. Então, duas direções, elas são importantes para a minha análise. E aí, como eu estou trabalhando com uma variável que está sendo derivada em função de diferentes variáveis, né? Então, eu não posso usar mais esse D aqui simples, né? Eu tenho que utilizar o DROM, que é a notação adequada para a derivação parcial, tá? Então, são esses detalhes que separam ou que diferenciam uma EDO de uma EDP. Tranquilo? Tranquilo. Glória a Deus. Ok, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, na hora que eu estiver trabalhando com a equação diferencial, e aí a gente vai focar aqui nas equações diferenciais ordinárias, existem algumas formas de escrevê-la, tá? Então, se vocês observarem aqui embaixo, eu estou falando, olha, y de t é igual à função da derivada da variável independente t, da variável dependente y e de suas derivadas. Então, eu estou falando, olha, a minha função, ela depende da variável independente, da variável dependente e das derivadas da variável dependente. Então, é um jeito de expressar que esta função é uma equação diferencial ordinária, tá? É uma EDO. Então, ó, eu coloquei aqui até um exemplo que vocês vão ver com muita frequência de uma EDP. É a EDP da condução de calor em um corpo sólido em regime transiente. Se tivesse em regime permanente, isso aqui seria igual a zero e volta, por exemplo, que eu tinha escrito lá no F-Type, tá? Então, essa aqui é a equação da transferência de calor, vocês vão ver com uma frequência muito grande. E, normalmente, quando eu trabalho com a equação diferencial, eu estou dizendo, olha, a temperatura varia com o tempo e varia com a posição. E aí acaba surgindo esses parâmetros aqui, por exemplo, esse alfa nessa equação. Esses parâmetros, gente, eles não são valores aleatórios, tá?
Normalmente, quando a gente trabalha com modelagem matemática, a gente propõe um modelo e esses parâmetros, eles significam ou eles estão relacionados a propriedades físicas do meu material. Então, por exemplo, esse alfa aqui, no caso da condução de calor, ele é a condutividade térmica, tá? Então, eu preciso tomar cuidado. Quando eu trabalho com equações, com funções, com modelos matemáticos, esses modelos eles não são aleatórios. Eles precisam representar algo no meu processo. Por favor, não esqueçam disso jamais, tá? Quando vocês estiverem trabalhando lá, por exemplo, com reatores, estiverem fazendo a modelagem de um reator, vai aparecer um espaço lá, um parâmetro, onde vai aparecer bem assim, ó, menos RA, no meio da equação diferencial. Quem é esse RA? É, por exemplo, a taxa de reação. Essa reação é de primeira ordem, de segunda ordem, ela segue a lei de Arrhenius ou não. Então, tem um porquê daquele parâmetro estar ali, tá? Eu peço que, quando vocês estiverem estudando daqui para frente, não se desprendem, não deixem solto aí o conhecimento que vocês estão obtendo na disciplina de equações diferenciais. Vai ajudar muito na tomada de decisão de vocês daqui para frente, tá? É uma disciplina-chave aqui no curso de vocês, não esqueçam disso jamais, tá? E aí, como eu tenho aqui um exemplo de uma equação diferencial parcial, eu não posso falar y de t varia com t e com y e as derivadas de y. Não. Eu preciso informar todas as variáveis independentes. Então, y de t varia com t, y, na verdade, varia com t, com x, com w, com z, que aqui são as posições e o tempo, e com as derivadas de y. Então, a diferença entre um EDO e um EDP é a presença de mais variáveis independentes. Dúvidas? Tudo tranquilo. Ah, isso aqui é tranquilo demais. Então, já sei falar se é um EDO ou se é um EDP. Uma outra classificação é indicar qual é a ordem dessa equação diferencial. Então, existe EDOs de primeira ordem, EDPs de segunda ordem, e assim sucessivamente. Ordens inúmeras aí. Aí, antes de eu falar, esta primeira equação e esta segunda equação, elas são EDOs ou são EDPs? São EDOs. Porque varia apenas com o tempo, né? A variável independente é apenas uma. E aí, quando eu falo da ordem de uma equação diferencial, olha como é fácil isso, gente. Basta identificar qual é a derivada de maior grau. Então, na primeira equação diferencial, eu tenho uma derivada primeira e tenho uma derivada segunda. Logo, a minha EDO é de segunda ordem. Na segunda, eu tenho EDO de qual ordem? Primeira. Primeira. Veja que aquele y ao cubo, ele nada significa. Eu não estou dizendo que eu estou derivando y 3 vezes, né? Ali é simplesmente y ao cubo. O que eu estou avaliando é a ordem da derivada. Então, cuidado com isso, tá? O que eu já vi de caso de tentarem resolver EDOs de terceira ordem, que tem uma complexidade muito maior do que resolver uma simples EDO de primeira ordem, não foi poucos, tá? Cuidado com isso. Então, identifico a derivada de maior ordem e assim consigo classificar. Então, caminhando aqui, nós temos uma EDO, né? Duas EDOs, uma de segunda ordem e outra de primeira ordem. Então, deixar bem claro aqui para a gente. E aí, eu tenho aqui uma equação diferencial parcial agora, tá? No caso das equações diferenciais parciais, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Atualizou para vocês o slide aí? Tá tudo certo? Sim. Atualizando. Beleza. Aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu preciso avaliar, no caso das equações diferenciais parciais, através de dois tipos de ordem. Por exemplo,
eu preciso avaliar qual é a ordem em relação a uma variável. Então, no caso aqui, olha, é segunda ordem em relação a x, é primeira ordem em relação a t, e depois eu preciso identificar qual é a ordem global. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse, por exemplo, dt, a derivada da temperatura em relação ao tempo, é igual a alfa d2t dx2 mais dt dx, eu teria derivada segunda em relação a x ainda, derivada primeira em relação ao tempo e derivada segunda global. Então, eu preciso identificar qual é a ordem em relação a cada variável e depois a global. Isso daqui vai facilitar ou vai indicar qual é o método de solução. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho segunda ordem em relação ao tempo, segunda ordem em relação a x, segunda ordem global. E nesse caso aqui, eu tenho uma equação diferencial também. Então, isso aqui, por exemplo, é uma partezinha lá das equações de Navier-Stokes, tá? Onde a velocidade depende do tempo de duas posições. Eu vou classificar como primeira ordem em relação ao tempo, segunda ordem em relação a x, segunda ordem em relação a y, e vejo qual é a maior ordem. A maior ordem é de segunda ordem mesmo. Então, segunda ordem global. Tá claro? Oi, Lucas, pode falar. Uhum. Abre o áudio aí pra gente ouvir sua voz. Conversa conosco. Tá derivando a temperatura. A temperatura, ela, por exemplo, pode variar com a posição. Então, tem uma derivada ali para mostrar qual é a variação de temperatura ao longo da posição. Mas ela pode depender do tempo e da posição. Foi o caso que eu te falei. Olha, se eu pegar... Imagine que você pegou uma barra metálica e colocou a ponta dessa barra no fogo. No momento que você faz isso, a ponta da barra, ela fica com a temperatura muito maior do que o local que você está segurando, numa posição distante à barra. Então, eu tenho aí uma variação de temperatura ao longo da posição. Só que quanto mais tempo você deixa lá, com a ponta aquecendo, a extremidade aquecendo, essa temperatura ela vai mudando também. Então, ela está variando com a posição e com o tempo. E o que descreve esse fenômeno é essa equação diferencial parcial. Tá claro? Tá confuso? Como assim o grau da temperatura? Ela é a primeira ordem em relação ao tempo, derivada primeira, e segunda ordem em relação a x, derivada segunda. Ok. Entendeu mesmo? Estavam diferentes como? Me explica a diferença para os demais. Ok. Outra coisa que a gente precisa identificar é se a equação ela vai ser linear ou não linear. E aí, eu já vou deixar claro para vocês aqui, tá? Esse é um dos principais problemas que nós temos, é a não linearidade. Quando eu tenho uma equação diferencial não linear, o grau de complexidade de resolver um determinado problema, ele se eleva muito. E essa elevação de complexidade é tão grande que a maioria das equações diferenciais não lineares, elas não possuem solução analítica. A gente precisa recorrer a métodos numéricos para solucionar.
Então, aqui na nossa disciplina, a gente vai focar principalmente nas equações lineares e as equações não lineares que possuem solução analítica. Então, são poucas essas equações, tá? Lucas, seu áudio está bem baixo. Você está escutando agora? Está muito baixo. Não, acho que é porque eu tentei agora conectar, mas deixa no final da aula eu tiro a dúvida possível para não atrapalhar. Tá bem. Então, eu preciso saber se a minha equação é linear ou não. E se ela não for linear, e se não tiver um método adequado para resolver essa equação não linear, eu preciso fazer com que ela fique linear, tá? Eu preciso promover uma linearidade. E aí, no momento adequado, nós vamos falar sobre isso. Então, quando é que eu posso pegar e falar que a minha equação ela é linear? Quando eu tenho, por exemplo, uma soma de termos lineares. Então, é até uma definição óbvia, tá? Então, quando eu estou falando, por exemplo, a minha equação é linear, eu estou avaliando a variável dependente, tá? Então, anota isso aí, por favor. Linearidade é em relação à variável dependente. Não esqueçam disso jamais. Então, se a minha variável dependente começar a ser expressa na equação como x ao quadrado, seno de x, ln de x, ela deixa de ser linear. Então, essas funções, elas não são lineares. E isso promove um momento de complexidade. Vou repetir. A linearidade é avaliada sobre a variável dependente. Cuidado com este detalhe. Então, na hora que eu observo isso aplicado a uma equação diferencial, eu não vou ter nem as derivadas de y, no caso a variável dependente aqui é y, tá? Eu não vou ter nem as derivadas de y, nem y, a função y, apresentado em termos não lineares. Eu não vou ter, por exemplo, a derivada ao quadrado, o seno da derivada, y ao quadrado, exponencial de y, e assim sucessivamente. Então, eu preciso identificar se as derivadas estão na forma linear e se a função y também está sendo apresentada na forma linear. Cuidado. É a variável dependente. Eu até coloquei uma observação aqui, tá? A variável independente, ela pode ser apresentada da forma que ela quiser. O que eu estou preocupado aqui é com a variável dependente. Tá claro para vocês? Sim. Andressa, tá acordada aí? Você que estava com sono. Sim, sim. Mais ou menos. Meu Deus do céu. Cuidado para não acordar na prova, viu? Ai, Jesus. Então vamos lá. Me ajudem aí. Essa primeira equação diferencial aí, ela é linear ou não linear? Né? Linear. A segunda. Não? Também. A segunda é não linear. Não linear também. Porque a variável dependente, nesse caso aqui, é o x, né? E o t é a variável independente. Concorda? Sim. Então, a primeira é linear, a segunda é não linear e a terceira. Linear? Linear. Linear. E agora? A terceira é Linear. Linear, porque o T não é a dependente. Linear. Exatamente. O t é a variável independente, então com ele eu não me importo. E a última? Não? Linear? Não linear. Ah, Não. não linear. Não linear, porque apesar de y ser um termo linear e a derivada também ser linear, mas eu estou multiplicando funções, tá? Eu estou multiplicando y e a derivada de y. Então, isso aqui forma uma não linearidade. Tá? Então, isso aqui que eu estou comentando com vocês já está aqui no slide, caso vocês queiram revisitar mais tarde, tá? Então, veja que são conceitos
que são simples, tá? E que a gente normalmente não tem tanta dificuldade. Pode falar. Sem querer, então. E aí, um dos conceitos finais é em relação à homogeneidade. Então, quando eu falo que uma equação é homogênea, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho a equação diferencial, então aqui eu tenho uma EDO, por exemplo. Quando eu falo que ela é homogênea, quer dizer que o termo que não aparece o y ou as derivadas de y, eu chamei aqui de g de t, é igual a zero. Tão simples assim. Eu observo se existe algum termo que não aparece y ou as derivadas de y, rearranjo a minha equação diferencial. Se esse termo for igual a zero, a minha EDO é homogênea. Se for diferente de zero, a minha EDO ela é não homogênea. Então, gente, não erra essas classificações não, tá? Então, falamos de ordem, homogeneidade, linearidade, tipo, se é EDP ou EDO, e agora o caso dos coeficientes. Quando eu pego a minha equação diferencial, eu identifico os termos que estão acompanhando a variável dependente e suas derivadas. E aí eu observo, olha, neste caso aqui, os termos que acompanham y, que é a variável dependente, e as derivadas de y, são valores constantes, né? 2, 8, 1. Então, eu tenho aqui uma EDO avaliada com coeficientes constantes. A partir do momento em que esse termo que acompanha y ou as derivadas de y, eles não são variáveis, por exemplo, o tempo aqui, t. Se t for igual a 0, t ao quadrado é 0. Se t for igual a 1, t ao quadrado é 1. Se t for igual a 2, t ao quadrado é 4. Então, para cada instante de tempo, esses coeficientes eles vão ir se alterando. E como vocês podem imaginar, resolver um problema com os coeficientes constantes é muito mais simples do que resolver um problema com coeficientes que nós chamamos de variáveis, tá? Então, basta saber se são valores constantes ou não, tá? Até aqui tá claro para vocês? Alguém está com alguma dúvida? Não entendeu alguma parte? Essas duas equações aí, tem como considerar elas lineares ainda? Sim. As duas são lineares. Porque a minha não linearidade está na variável independente, principalmente na segunda, né? Veja que y, ele não está sendo elevado ao quadrado, não tem seno de y, nem nada do tipo. Quando eu estou avaliando a linearidade, eu estou observando a variável dependente. Certo. Dúvidas até aqui, gente? Como é que tá aí? Ok. Tá ok. E por fim, vamos avaliar os PVCs e os PVIs. Quando eu falo em PVC, eu estou falando em problema de valor de contorno. Quando eu falo em PVI, eu estou falando de problema de valor inicial. Como vocês podem imaginar, PVC, problema de valor de contorno, ele está relacionado a eu tenho uma equação diferencial, seja ela ordinária ou parcial, homogênea, não homogênea, linear, não linear, e assim vai. E para resolver este problema, eu preciso conhecer informações deste problema em alguns pontos. Então, por exemplo, quem avaliou lá a disciplina de Fluido de Transporte 1 comigo? A gente chega no final da disciplina, lá no terceiro módulo, e estudamos análise diferencial. E aí, identificamos, por exemplo, algumas simplificações, e um dos problemas é determinar as condições de contorno. Vocês lembram disso? Sim. Sim, né? Então, aquilo ali nada mais é do que um problema de valor de contorno. Eu conheço a informação do meu problema em posições distintas. O problema de valor inicial, como o próprio nome já diz também, eu conheço a informação
em um determinado instante de tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar a barra metálica para aquecer a extremidade. Eu conheço a temperatura da barra no instante de t igual a 0, antes que o aquecimento comece a ocorrer. Então, a distinção entre PVC e PVI é como eu conheço as informações. Eu conheço a informação em locais, PVC. Eu conheço informações no instante de tempo, PVI. Tá? E aí, o que acontece? Para resolver uma equação diferencial, eu vou até voltar aqui. 15, né? Por exemplo, nesse caso, deixa eu voltar aqui, mais claro para vocês. Nesse caso, eu tenho um EDO. E aí eu vejo, olha, essa equação diferencial y depende de t. Então, vamos fazer que t é o tempo aqui, tá? Isso aqui eu resolveria como um PVC ou como um PVI? E aí? E considerando o T0, não? Então, Vendo a condição do valor inicial. Isso. Então, eu conheço a informação em um instante de tempo. Só cuidado, Rafael, que não necessariamente é no t igual a 0, tá? Quando eu falo problema de valor inicial, é em qualquer instante de tempo. Tudo bem. Beleza? Então, aqui é um PVI. E essa primeira equação aqui? Ela é um PVI ou é um PVC? Eu resolvo ela conhecendo um PVI ou um PVC. PVI. Todos concordam? Nesse caso, Laura, são os dois. Eu preciso conhecer informação no instante de tempo e eu preciso conhecer informações nas posições. Então, quando eu começo a trabalhar com equações diferenciais, por exemplo, e aí já vou dar até um spoiler para vocês, o número de informações que eu preciso é referente à derivada de maior ordem, tá? Em relação a determinada variável. Então, é por isso, inclusive, que a gente faz essa classificação. Essa classificação está me dizendo o seguinte, olha, você precisa de uma informação em relação ao tempo e você precisa de duas informações em relação à posição. Então, eu preciso resolver um problema de PVI e de PVC aqui, né, para encontrar a solução desta equação diferencial parcial. Ficou claro para vocês? Você pode explicar de novo, por favor? Posso? Vou pegar outro exemplo aqui. Vou pegar este segundo exemplo, tá? Quando eu estou avaliando este segundo exemplo, eu tenho a derivada segunda da temperatura em relação ao tempo e a derivada segunda da temperatura em relação à posição x. A ordem de derivação é ordem 2 em relação a t. Isso quer dizer que eu preciso de duas informações da temperatura em 2 instantes de tempo, por exemplo. Ou eu preciso conhecer a temperatura e a derivada da temperatura no instante de tempo igual a 0. Só um exemplo aí, tá? E na posição, eu preciso conhecer também duas informações da temperatura na posição. Então, ou eu conheço a temperatura no ponto A e a temperatura no ponto B, ou eu sei que a temperatura no ponto A é igual a 50 graus Celsius, por exemplo, e a derivada naquele ponto é 0. Então, eu conheço duas informações da temperatura em relação à posição e duas informações da temperatura em relação ao tempo. Então, aqui, eu preciso resolver um PVI e eu preciso resolver um PVC, um problema de valor inicial e um problema de valor de contorno. Neste caso, no terceiro caso, eu preciso resolver um PVI, um PVC em relação a x e um PVC em relação a y. Então, é por isso que quando nós trabalhamos com equações diferenciais parciais, fica um pouquinho mais complexo, porque eu começo a resolver várias EDOs em série aí, tá? Tá claro? Tá confuso? Como é que tá? Então, PVI é sempre em relação ao tempo e PVC sempre em relação à posição? Ou não, Cuidado. não necessariamente?
Não necessariamente. Normalmente, o PVI está ligado ao tempo, mas essa palavra sempre, ela é muito forte. Professor, então em equações, em EDPs, sempre vai ser PVI também, né, no caso. Não necessariamente. Deixa eu te mostrar aqui um caso. Nós passamos por ele. No F-Type. Vocês já conseguem ver o F-Type aí? Já. Já. Ok. Então, essa equação diferencial parcial aqui é a temperatura em relação a x, né? E a temperatura em relação a y. Então, veja que é uma equação diferencial parcial que depende de x e y, de duas direções. Então, aqui não é um PVI, né? Eu tenho um PVC em relação a x e um PVC em relação a y. Tá claro lá? Tá sim, professor. Beleza. Só uma dúvida, arroba. Quando eu for resolver EDP, eu vou destrinchar em relação a cada variável e aplicar as aplicações de EDO separadas? É neste sentido. Só que, claro que não para por aí. Não, eu Tem, sei. tem Eu alguns sei, deve ter detalhezinhos mais que a coisa. gente... Depois eu posso até enviar para vocês aí uma aula de EDP, só para vocês terem noção como é que é. Eu posso até mostrar no final da aula, é rapidinho. Tá joia. Mas não fiquem assustados, não, tá? Então, ó, eu vou deixar com vocês essas atividades para a gente responder, tá? Então, como vocês já sabem, até o final do dia aí para fazer o upload, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Eu vou enviar já o PDF lá no Moodle para vocês terem acesso. Então, a única coisa que eu quero é que vocês olhem para essas equações. Então, veja que é uma atividade muito rápida, tá, gente? E classifique de acordo com os tópicos que nós avaliamos. É um EDO, é um EDP? Qual é a ordem? É linear, não linear? É homogênea, não homogênea? Eu vou resolver através de um problema de valor inicial, um problema de valor de contorno. Basicamente isso, tá bom? PVI, PVC, talvez não tenha nem necessidade, que como vocês estão vendo, os exemplos aqui são a maioria em relação ao tempo. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Professor, Oi. essa é a primeira atividade que o senhor está passando? É. Tá. É porque eu entrei nas vagas remanescentes, essa é a primeira aula que eu estou assistindo. Ah, tá bom. Eu estou um pouco perdida ainda. Mas já está se encontrando aí conosco? Já sim, eu já baixei o livro para estudar agora. Tá. Qualquer dúvida, entre em contato ou comigo ou com os monitores, tá bom? E aí vou fazer só um outro detalhezinho bem rápido com vocês aqui, tá, gente? Olha só esse caso aqui que nós avaliamos já utilizando o próprio MFTEP. Isso aqui foi uma resposta que vocês mesmos me deram. Eu tinha uma equação diferencial, a gente não conhecia a solução e aí a gente pegou, entre aspas, aí chutou uma solução e depois testou se era a solução mesmo. Como é que eu sei se é solução ou não? O que foi que a gente... Qual a conclusão que que a gente precisa avaliar no final para saber que x igual a cosseno de t, nesse caso, é solução? Se satisfaz a equação inicial. Isso. Se é uma raiz, né? Isso é a igualdade, né? 0 igual a 0 lá no final, não é isso? Então, se vocês... Deixa eu colocar aqui. Então, a segunda parte da atividade é justamente essa, tá bom? É só pegar e testar se as funções dadas aqui são soluções das equações diferenciais. Então, eu tenho y duasinha menos y igual a 0. Só testar
Exponencial de t é solução dessa equação diferencial? Cosseno hiperbólico de t é solução dessa equação diferencial? Então, vou lá, derivo uma vez, derivo duas vezes, substituo e verifico se satisfaz ou não. E faço isso para esses casos, tá? Então, eu estou mostrando isso daqui para vocês, para a gente começar a ir se acostumando com algumas equações diferenciais e com algumas formas de solução que a gente vai encontrar a partir de agora, tá? Então, só para a gente já ir se habituando aí, tá bom? Eu vou pegar rapidamente, vou mostrar aqui uma equação diferencial para vocês, só para a gente terminar a aula, tá certo? Mas é só para critério de curiosidade. Deixa eu só abrir aqui. Acho que nem meu computador aguenta mais aula online, viu? O bichinho tá pedindo arrego aqui. Ok. Deixa eu chegar aqui na solução. Normalmente, quando vocês estiverem estudando fenômeno de transporte 2, já tem alguém aqui fazendo fenômeno de transporte 2 aqui? Eu. Tá. Então, Laura, você vai chegar no momento que vai falar lá da lei de Fourier, por exemplo. Então, a lei de Fourier é a avaliação do transporte ou transferência de calor utilizando o fenômeno difusivo. E aí, o que é requerido? Que você avalie qual é o perfil de temperatura, como a temperatura está distribuída ao longo de um determinado sólido aí, tá? Isso é realmente utilizado na indústria, tá, gente? Quando a gente vai projetar alguns equipamentos, né? Então, qual é a equação que define isso? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa equação aqui, ó, veja, derivada segunda de U em relação a x, derivada segunda de U em relação a y. No caso lá que a gente estava avaliando, que eu escrevi no MathType para vocês, U é igual a T, não foi isso? E aí eu fiz aqui um exemplo, ó. Eu coloquei que as paredes laterais, a temperatura é igual a zero, a parede da base, a temperatura também seria igual a zero. Eu falei, olha, essa parede superior, ela está aquecendo, tá? Então, eu falei que aqui é um f de x, por exemplo. Eu tenho uma função, ou eu tenho, por exemplo, uma resistência elétrica aí, que vai promover o aquecimento. Então, veja como é que fica a distribuição de temperatura ao longo dessa superfície. Vocês conseguem enxergar aí tudo certinho? Sim. Sim. Ok. Então, normalmente, vocês vão avaliar o seguinte. Eu tenho esse problema, conheço informações em pontos distintos. Isso aqui é um PVI ou um PVC? PVC. PVC. Então, eu conheço as informações nos pontos. E aí, o que eu faço? Existe um método de resolução de equações diferenciais parciais que é chamado de método de Fourier. Eu vou pegar a minha equação diferencial parcial e vou dividir ela em duas equações diferenciais ordinárias, tá? Então, vou pegar e vou fazer essa divisão. Eu vou passar rápido aqui, mas eu tenho uma EDO para x e um EDO para y. E aí, essa equação diferencial é uma equação diferencial bem simples de se resolver. Então, eu faço isso, resolvo a EDO para x e para y, encontro as funções. Então, veja que tem muitos passos, tá, gente? Vou lá e encontro qual é a minha função x, tá? Então, até agora eu não encontrei x ainda. Acabei de encontrá-lo aqui. Então, x vai ser o seno de π sobre L vezes x.
Quando eu faço isso, eu dividi, então eu preciso agora resolver y da mesma forma que eu resolvi x. E aí que fica um pouquinho mais complexo, porque eu resolvi separado e agora eu preciso fundir essas duas soluções. E aí a gente usa um chamado princípio de superposição. Então, é aqui que as equações diferenciais parciais, elas têm um grau de complexidade um pouquinho maior. Então, eu não vou entrar em detalhes, tá? Existem alguns probleminhas aqui que a gente precisa avaliar, mas essa seria, por exemplo, a solução de uma equação diferencial parcial. Então, vejam que a gente tem um pouquinho mais de passos aí a serem avaliados, tá bom? Mas não é difícil, não. Tem uma metodologia já bem definida e que a gente consegue avaliar de uma forma muito simples. É com essas soluções que a gente consegue descrever o comportamento de distribuição de temperatura, distribuição de tensão, evitar superaquecimento em coluna de destilação, em reatores e assim sucessivamente. Tranquilo? Sem pânico, tá?